Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Antes de começar o livro de hoje, eu gostaria de explicar uma coisinha pra vocês. Geralmente nós lançamos episódios das segundas-feiras às 17 horas, mas tem algumas semanas que a gente tem lançado. Quando a gente não tá lançando às segundas, a gente tá lançando às quintas. Por que isso? Eu estou passando, na minha vida pessoal, por um período chamado reeducação alimentar. É um período em que eu tô mudando muito hábitos alimentares, eu tô fazendo exercício físico. Isso tudo ocorreu porque em fevereiro eu fiquei muito doente, eu descobri que eu tinha síndrome do intestino irritável e, enfim, descobri também que estava acima do peso, então eu tinha que perder 18 quilos de gordura. Então, por uma necessidade médica, precisei, então, procurar uma nutri, procurar um gastro primeiro, depois uma nutri, tô com personal. E estou fazendo também acompanhamento terapêutico, faço análise já há algum tempo e a minha lista está me dando também um suporte nessa situação. Porque, para quem não sabe, eu sempre fui magra, sempre fui muito magra, acho que até os 30 anos eu pesava 54 quilos, meu máximo foi 54 quilos. E em 6 anos eu engordei muito, porque, primeiro, eu fiz 30 anos, aí o metabolismo dá uma mudada pesada, assim. E segundo, porque eu comecei a desenvolver uma compulsão alimentar, gerada por problemas de estar entrando em várias empresas complicadas, vários empregos complicados. A gente sabe que o direito trabalhista no Brasil, embora esteja na frente de vários outros países, a cultura da exploração, a mão de obra brasileira é uma cultura complicada. E isso começou a me afetar emocionalmente e eu comecei a descontar isso loucamente na comida, engordando muito, né? Nada contra, eu tava, tipo, de boa com o meu manequim 44, mas isso acabou me trazendo alguns problemas médicos e eu precisei mudar isso. E por que eu tô contando tudo isso pra vocês? Porque para ter essa base de emagrecimento, de nutri, de academia e tal, eu precisei fazer um acompanhamento emocional por causa da compulsão e comecei a tratar também a minha ansiedade. Então, estou à base de ansiolítico, tá? Tô tomando 2 ansiolíticos por dia, uso contínuo até a minha médica suspender. E acaba com que a minha vida tá meio louca agora por causa disso, né? Então, porque eu saí do MBA, eu não conseguia nem conciliar o MBA, porque eu precisava, sei lá, estou precisando nesse momento ter uma vida muito regrada, com horários muito regrados, quantidade de água muito regrada, tudo que eu vou comer precisa ser pesado, tem uma lista que eu preciso consultar para saber se eu posso comer ou não. E eu preciso ir na academia tantas horas por dia. E isso acaba que eu não tô conseguindo ler os livros que eu geralmente leio no período que eu leio. Geralmente, uma hora antes de dormir, eu deito na cama, começo a ler. E eu não estou conseguindo, na verdade, fazer isso. Eu tô conseguindo pegar o livro geralmente quarta, quinta-feira. E para o Li no Livro e ao ar, eu preciso entregar o episódio gravado pro Edu, que é o nosso editor, ter um tempo para gravar até no máximo sábado. E pegando o livro assim, quinta-feira, sexta-feira às vezes, eu não consigo terminar ele até sábado. E olha que eu leio rápido, viu? Então, por exemplo, o livro que eu vou resenhar hoje, eu terminei domingo 11h30 da noite, sabe? Não tinha como fazer essa edição e ir ao ar às segundas. Então, pra vocês não ficarem sem episódio, o que eu tô fazendo é isso, assim, não foi ao ar segunda, beleza, espera a quinta que vai ter episódio. Se Deus quiser e permitir, a minha vida vai entrar nos eixos, eu vou me acostumar com o novo ritmo, eu vou me acostumar, assim, também com a reeducação alimentar pela qual eu tô passando, e eu vou conseguir encaixar dias melhores pra leitura e eu vou conseguir produzir melhor pra vocês, tá bom? Mas sem conteúdo vocês não vão ficar. Promessa é dívida. Beleza? Pois muito que bem. O livro de hoje é um livro muito legal, é um livro que vai tocar em questões muito sensíveis, então fica aqui o aviso. E esse livro chama-se A Casa Holandesa, da Anna Patchett. É um livro que foi um finalista de um Pulitzer em 2020, acaba não ganhando. E eu peguei esse livro, eu descobri esse livro, na verdade, quando eu fui pesquisar livros e autoras mulheres
que lembravam, tinham o mesmo estilo de escrita da Dona Tartt, que a gente já leu o Pintacilgo, tá bom? E aí acabei topando com esse, guardei na minha lista, o wishlist da Amazon. Gente, tem o wishlist da Amazon, tá? Porque mesmo que vocês não vão comprar na Amazon, mas é sempre bom tomar o wishlist, porque aí, sei lá, tem promoção, aí você já joga lá na livraria que for pra saber se aquele livro que você tem ali na sua wishlist tá em promoção. Enfim, a Ann Patchett, ela é nascida em 1963, em Los Angeles. O pai dela, isso assim, nota de rodapé. O pai dela foi o policial que prendeu o Charles Manson. E a mãe dela era uma professora que acabou virando novelista. Eles vão se separar, o pai e a mãe dela, e ela vai se mudar com a mãe e com a irmã para o Tennessee. Lá ela vai estudar no colégio para meninas, um colégio, acho que era quase interno, acho que era semi-internato, para meninas. E aí, em 1992, ela começa a escrever. A Casa Holandesa não é o primeiro livro dela, mas foi o último, que foi lançado em 2019, para concorrer então ao Pulitzer em 2020. Eu não vou me estender muito sobre a autora, porque é uma história muito, muito tranquila a vida dela. Eu quero realmente me concentrar nesse livro. A Casa Holandesa vai contar a história de dois irmãos, que é a Maeve e o Danny. A história é contada pelo ponto de vista do Danny, ele que é o narrador da história. E ele vai contar a história da irmã dele. Então, é uma história contada por ele. Então, é uma história que não vai ser contada em sequência linear. Você tem blocos de história. Você tem a primeira parte, segunda parte, terceira parte. Mas dentro desses blocos, a história vai se desenrolar com lembranças do Danny. Então, vai ser momento que ele vai lembrar quando ele tinha 6 anos, outro quando ele tinha 30, outro quando ele tinha 15. Mas todas essas histórias são amarradas em 3 ciclos muito claros. Eu não vou contar aqui a segunda e a terceira parte, mas eu preciso falar sobre a primeira parte, que é quando você tem, então, a base da história e a base da interpretação desse livro para mim e por que eu gostei tanto desse livro. Primeiro de tudo, o que a gente precisa entender é que a Maeve e o Danny, eles são filhos de um casal que vai se separar quando eles são bem criancinhas. O Danny era bebê de colo. E a mãe vai abandoná-los e vai para a Índia. Por quê? Porque a mãe queria ajudar os mais pobres. E o pai, que era um cara que foi pobre e se tornou, devido à especulação imobiliária, devido a rendimentos imobiliários, um cara extremamente rico, eles não vão se dar bem e a mãe vai abandonar o pai e a família para ir para a Índia ajudar os pobres. Essa aqui é uma família católica americana, tá? Eles moravam em uma casa chamada Casa Holandesa, que foi fundada por um casal de holandeses riquíssimos. É uma casa de uma arquitetura muito diferente, muito, muito diferente do que era visto nos Estados Unidos naquela época. A gente está falando de uma história que vai começar por meados de 1948, 1953, por aí. Você tem essa família muito nova, num período pós-guerra, e essa história vai ser contada pelo Danny num período de 50 anos, tá bom? Assim que a esposa vai embora, o pai fica sozinho por um tempo, depois ele conhece uma mulher chamada Andrea, que tem 2 filhas, e esta mulher vai se casar com o pai deles. E aí, depois, o pai vai morrer. É até aqui que eu vou contar. O que vocês vão precisar saber, para não dar spoilers nessa primeira parte do podcast, é que o pai deles, ele era um homem que, por ser self-made, né, que por ser um cara muito, muito trabalhador, que se fez sozinho, tinha um tino para negócio, tal, ele, em compensação, vai ser um cara extremamente distante emocionalmente. Ele é um homem que ele não sabe abraçar os filhos, ele não sabe demonstrar carinho, não sabe demonstrar amor. Consequentemente, não sabe demonstrar isso também para a esposa que o abandonou e nem para a atual esposa. A Casa Holandesa é uma pequena obsessão dele e é uma pequena obsessão também da atual esposa dele, que é a Andrea. Eles vão, na verdade, se conhecer por causa desta casa e meio que vai ser o grande laço entre os dois. Tanto entre a Andrea quanto entre o Cyril, que se eu não me engano esse é o nome do pai.
Esse pai, ele também vai ser um pai que vai ser negligente com a Maeve, que é a irmã mais velha, e ele vai exigir do Danny uma dedicação muito grande ao futuro das empresas, que é uma empresa que ele tem lá, que é uma empresa de imóveis e tal, tanto que ele leva o menino e para cobrar as coisas com ele. Porém, quem realmente é uma pessoa que sempre foi muito boa com números é a Maeve. E ele tá nem aí pra menina. A Andrea, por outro lado, vai ser também uma mulher que vai ser muito mais nova que o Cyril e ela vai ser obcecada também com a casa. Ela tem essas duas filhas que são muito mais novas do que o Danny e a Maeve e são crianças muito doces e são crianças que se dão muito bem com o Danny e a Maeve. Porém, contudo, entretanto, todavia, ela não se dá bem com os meninos. Né? E como o pai não faz muita questão dessas crianças ali serem felizes, ele não exige, ele não impõe um respeito dela para com essas crianças. Então vai existir uma crescente de estranheza entre as crianças com Roy, que são o Danny, a Maeve e a Andrea, e vai aos poucos ter um afastamento que vai ter consequências muito trágicas no futuro, principalmente depois que o pai morre. Depois que o pai morre, que a Maeve já tá adulta, já tá morando fora, mas o Danny tem 15 anos ainda, mora na casa holandesa, nós teremos então André tomando decisões que vão ser extremamente nocivas a Danny e Maeve, tá bom? Por que eu gostei tanto deste livro? Ele é um livro muito pequenininho, ele é livro de... Eu li no Leve, isso dá mais ou menos... Leve não, desculpa, no Kindle. Eu li no Kindle, isso deu mais ou menos 5 horas de leitura, então é um livro que deve ser o quê? 200 e poucas páginas, 300 páginas. É um livro bem curtinho. É um livro que é super bem contado. A Anne, ela é uma autora de mão cheia, onde você não tem nenhum tipo de gordura, você não tem toda aquela beleza de prosa que você tem, por exemplo, na de nada da semana passada, mas você tem uma clareza muito grande quanto aos fatos, quanto à condução da história, mesmo que você não tenha, mais uma vez, uma condução linear, né, um contar de história linear, e você também tem uma clareza muito grande quanto aos sentimentos e as atitudes desses personagens. Desculpa, gente, meu cachorro deu um espirro. Não deixando, então, que você fique perdido na história, você sabe muito bem o que está acontecendo, você tem a segurança desse contar de história, dessa sucessão de acontecimentos. Isso é muito legal, principalmente porque a gente vai tratar nessa história aqui situações muito complexas do ponto de vista humano. Nós vamos lidar aqui com passado, nós vamos lidar aqui com família, nós vamos lidar aqui com substituições de papéis, inversões de papéis familiares. Nós vamos lidar com rancor, nós vamos lidar com perdão, que são situações que são tabus dentro da sociedade, especialmente quando a gente fala sobre relacionamento de família. E é aqui que eu achei esse livro maravilhoso. Porque esse livro, ele vai... É dito, né, durante a leitura da Casa Holandesa, que os irmãos Conroy, mediante o que vai acontecer com eles depois da morte do pai, eles são pessoas que acabam se enchendo de uma raiva, um rancor. Eles não conseguem se libertar muito do passado, do que aconteceu com eles. E a gente vai, então, acompanhar a história desse casal de irmãos durante décadas sobre exatamente esse ponto. Eles vão ou não vão superar os acontecidos? Eles vão ou não vão perdoar? Eles vão ou não vão esquecer? E aí a gente tem um mergulho dentro dessa história, um mergulho dentro desses personagens que, na verdade, faz a gente questionar muitas coisas na nossa vida atual. Principalmente quando a gente tem uma sociedade como a sociedade brasileira, que ela é uma sociedade muito calcada, muito pressionada por preceitos judaicos cristãos, especialmente cristãos. E isso está vindo com muita força na atual organização social brasileira, que tá ali meio que bem polarizada, e você tem o crescimento de organizações evangélicas muito ferrenhas, assim, e no que é certo, no que é errado. Então,
esse tipo de organização social que a gente está vivendo hoje em dia está voltado muito para a obediência cega aos pais, o perdão cego às pessoas. E a gente tem aí um risco muito grande e a gente tem, ao mesmo tempo, toda uma juventude que está começando a entender muito sobre saúde mental, muito sobre gatilho emocional, e a gente tem um embate aí. E esse livro vai tratar muito sobre isso, sobre como existe uma diferença entre perdoar e uma diferença entre não ser mais refém de uma situação, ou viver para sempre numa situação do passado e não ser mais refém daquela situação do passado. Esse livro é incrível, é um livro que, na minha opinião, tem uma história muito simples, a gente não tem grandes reviravoltas nesse enredo, nós temos um enredo muito reto, nós temos um enredo corretinho, bem redondo, mas ele trata de assuntos muito, muito pesados para mim. Para eu entrar um pouquinho mais na história, nas minhas impressões, eu vou precisar dar alguns spoilers, mas eu só vou dar spoilers da primeira parte do livro, que acho que é lá seus 30% de leitura. Então não se preocupe. Antes de eu começar a falar essas impressões minhas, eu vou soltar aqui um recadinho dos patrocinadores. Oi, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois muito que bem, o que vai acontecer quando o pai de Danny e Maeve falece? Quando o Cyril falece de ataque cardíaco, acho que é aos 46, 56 anos, ele é um cara novo até, é quando a Maeve tá em casa, ela recebe uma ligação e o Danny foi posto para fora de casa pela Andrea. Por quê? Quando o pai teve um ataque cardíaco, o pessoal, foi ver um prédio ali que ele estava construindo. O pessoal do prédio ligou para a secretária dele e ela ligou para a filha. A filha ligou pro Danny e meio que levaram para o hospital, já ficou morto, deram entrada nos papéis do falecimento e tal. Isso aí que eles, na confusão, lembraram da Andrea. Por causa disso, a Andrea vai ficar extremamente aborrecida. Já não se dava bem com as crianças, né? Vai só piorar. E aí, um belo dia, acho que uma semana depois, ela vai botar o Danny pra fora de casa, pra fora da casa holandesa. E é quando a Maeve, consultando o advogado, vai descobrir que a Andrea fez o pai colocar tudo no nome dela. Então, as crianças com Roy, que é o Danny e a Maeve, estão sem um tostão. E aí a gente começa, então, uma segunda parte do livro, que é quando eles vão batalhar, né? O menino ainda tem 15 anos, a Maeve já é uma mulher de 22, mas está ali ainda no começo de carreira como contadora. E vai, então, ter uma inversão de papéis, onde a Maeve, ela vai ser obrigada a assumir o Danny como quase um filho, né? Então, a gente tem aqui uma responsabilidade muito grande sendo jogada nos braços dessa menina, que é muito nova. E, ao mesmo tempo, todas as consequências dessa situação horrenda, desse picolé de limão que esses irmãos passaram, como vai afetar eles profundamente durante décadas e décadas. Aí a gente começa com uma conversa um pouco pesada sobre esse livro, esse livro me deu muito gatilho, tá? Muito, muito gatilho. Quanto à negligência emocional de pai e mãe, muito gatilho quanto a pessoas que têm um posicionamento social muito bem desenvolvido, né? Todo mundo, não sei vocês, mas eu tenho uma pessoa na minha família que é muito assim, que todo mundo fala assim, essa pessoa é tão maravilhosa, meu Deus, você tem tanta sorte de ter essa pessoa na sua vida, e na verdade a pessoa, ela é extremamente negligente, ela é uma pessoa que tem uma falta de empatia para com as pessoas muito próximas a ela.
E que é exatamente o que acontece com a mãe do Danny e da Maeve, que abandona os filhos pequenos ainda, porque não sabe lidar com o simples fato de que o marido ganhou dinheiro e agora ela tá ali numa casa chique, uma mansão de 3 andares. Tanto que ela abandona um bebê recém-nascido e vai embora para a Índia. Por quê? Porque ela quer ser Madre Teresa de Calcutá. Literalmente, ela fala isso. Eu quero ser Madre Teresa de Calcutá. Eu tô indo porque eu vou ajudar os mais pobres. Como se não houvessem pobres ali na Filadélfia, onde eles moram, entendeu? Como se ajudar os outros fosse mais importante do que você acompanhar a formação de ser humano dos seus próprios filhos, né? Quando ela vai embora, a Maeve, que deve ter uns 7 aninhos, acho que até menos 6, ela passa muito mal e ela desenvolve, por incrível que pareça, uma diabetes emocional pelo abandono da mãe, né? E ao mesmo tempo você também tem esse pai que é emocionalmente muito distante e frio, que tem a coragem de abandonar financeiramente, em termos de estrutura, os filhos, né? Porque põe na cabeça que, não, vou passar tudo no nome da Andrea, a Andrea vai cuidar dos meus filhos, que obviamente não vai acontecer. E foda-se os filhos, assim, né? Aliás, ele consegue ainda criar um fundo de investimento para educação do Danny e das 2 meninas mais novas, que são filhas da Andrea. E a Maeve, ele nem inclui, sabe por quê? Porque na cabeça dele, a Maeve vai sair da faculdade e vai ter que casar. E é outra coisa que a gente tem também, o pai que não tá nem aí pra filha, não consegue enxergar a filha com todo o seu esplendor de inteligência. A Maeve é uma pessoa maravilhosa, super inteligente, super virada. E mesmo assim ela tem pouquíssima atenção do pai, porque o pai acha que ela é mulher. E já que a mãe não tá lá, quem tem que cuidar do Dan é ela. E realmente que é o que vai acontecer depois que o pai morre, né? Quem vai cuidar do Dan é ela. Então são 2 pais sacrificando a vida de uma filha, né? Porque eles literalmente sacrificam o futuro dela em prol da sua falta de empatia, da sua falta de responsabilidade como pai e mãe. São 2 pais que abandonam emocionalmente uma criança, que é o Danny, bem pequenininha. E tem a Andrea, que financeiramente abandona essas crianças que não são dela, né? E isso afeta essas crianças de uma maneira muito drástica quanto à presença do passado em suas vidas. A Andrea, ela vai ter... Andrea não, desculpa. A Maeve, ela vai desenvolver a mania de parar na porta da casa holandesa no seu carro e ficar ali observando a vida que ela tinha, a casa que ela tinha. E agora ela não tem mais. E aí o Danny fala assim, poxa, mas vamos se livrar disso, né? Vamos superar. Só que a gente tem todo um lance da psicanálise sobre o que é superar o passado, sabe? Isso é uma coisa que eu discuto muito com a minha terapeuta. Sobre o que é superar o passado, né? Uma vez, obviamente não vou dar nomes, há muito tempo atrás eu comecei a fazer terapia e eu tive uma infância e uma juventude bem complicadas, né? Por causa das pessoas que me criaram, eram pessoas bem negligentes. E aí, uma vez, durante a discussão com uma dessas pessoas, a pessoa falou assim, você faz tanta terapia, por que você não esquece isso? Porque não é assim que funciona, né? A gente não esquece as coisas. Que é uma dessas coisas que a Maeve fala pro Danny. Ela diz assim, a gente não esquece as coisas. O passado, ele faz parte do que nós somos. Foi o meu passado que me construiu, né? Que construiu o que eu sou. A diferença é que quando você é uma pessoa analisada, que a gente fala, né? Que quando você faz análise, é que aquele passado, ele constrói você, mas ele não te domina, né? E isso é uma coisa muito louca. Quando a gente fala, por exemplo, de gatilho. Olha, fulano, não fala mais isso porque isso me dá gatilho, né? Eu tive uma vida muito sofrida, isso me dá gatilho. Olha, Beltrano, não faz isso porque eu tive uma vida muito sofrida, isso me dá gatilho. O gatilho existe para você localizá-lo, você entender o que trigou ele e você trabalhar nisso. Isso é superar o seu passado. O gatilho ele não existe para você tentar moldar o mundo ao seu redor, falando assim, olha, não faz isso porque eu tenho gatilho, não faz isso porque eu sofri muito, não faz isso porque eu tenho trauma. Isso é você
ser controlado e dominado pelo seu passado. E esse que é o grande lance dos irmãos Conroy. Porque por mais que... vou ter que falar um pouquinho mais sobre esse livro, porque tem coisas muito importantes pra gente conversar sobre o futuro deles. Mas, gente, vai ser rapidinho, eu não vou dar muito detalhe não, porque esse livro é muito legal de ser lido. Por mais que você pense assim, poxa, a Maeve, ela fica dirigindo e fica parada na porta da casa. Mas a Maeve, ela tem uma coisa de vamos lá, vamos fazer, vamos botar o Danny para estudar, eu vou continuar trabalhando aqui, eu tô me realizando, eu tenho minha vida particular. Quando a mãe reaparece, que vai ter um momento que a mãe reaparece, ela acolhe essa mãe sem zero rancor, entendeu? Então ela é uma pessoa que, embora ela deteste a Andrea com toda razão, ela em nenhum momento deixa esse sentimento de ranço, esse sentimento de rancor dominar a vida dela. Ela vai viver a vida dela. E isso é você entender o seu passado, você entender o seu trauma e não deixar ele mais te dominar. Fazer análise, superar coisas, não é simplesmente esquecer e botar uma pedra nesse assunto. Quem quer que isso aconteça é a pessoa que foi o abusador. A pessoa que é abusada não tem como apagar isso. Então, o que ela faz? Ela aprende a conviver e aprende a não deixar aquilo dominar ela, que é exatamente o que a Maeve faz. O Danny é ao contrário. Por mais que o Danny tenha todo esse papo de a gente podia ter feito diferente com a Andrea, ela foi levada a fazer essas coisas, não sei o quê. O Danny, na verdade, aos poucos a gente vai percebendo que ele está reconstruindo, está revivendo a vida do pai. Ele faz faculdade de medicina, mas ele quer, na verdade, ir trabalhar com imóvel. Ele casa com uma mulher que claramente ele não ama, mas que é uma mulher que vai ali fazer o que ele quer, que é exatamente o que o pai queria que a Andrea fizesse. Ele tem um rancor horrendo da mãe, não quer olhar direito na cara dela. E não julga o menino, porque realmente ela foi uma escrota. Mas ele só para e começa a acolher essa mãe quando ele percebe que a mãe faz bem para a Maeve. Então é sobre ele amar a irmã, não sobre ele amar a mãe, né? Então a gente tem todo esse momento em que a Maeve, a princípio, vai parecer uma pessoa rancorosa e, na verdade, ela é que tá tocando a vida dela. E o Danny, que é a pessoa que parece que, tipo, tudo bem, ele superou tudo. Na verdade, é a pessoa que só tá repetindo os erros do passado. O que é muito louco. E daí a gente tem toda essa situação que muitas pessoas vivem, que passou por pais abusivos e se torna um pai abusivo. Isso é isso, é não superar o passado, não superar seus traumas. Quando você entra em contato com esses traumas e corrige eles, entende eles e percebe que eles fazem parte de você, aí você não vai mais ser o pai abusivo que o teu pai foi pra ti. E a gente, mais uma vez eu falo, isso é um resquício de uma educação cultural cristã que tem essa coisa do perdão mal interpretado, né? Em outras religiões, o perdão, ele não é algo feito para o abusador, né? O abusador fala assim, me perdoa. E tem essa coisa de Jesus Cristo de dar outra face, não sei o que e tal. A pessoa abusada tem que superar e suprimir. Nas outras religiões, por exemplo, budismo e o shintoísmo, nem a palavra perdão tem. O que eles têm, na verdade, é um conceito de que quando você vive uma situação ruim, essa situação você precisa aprender com ela e você precisa evoluir com ela. Então, o perdão, entre aspas, ele não é dado para o próximo, ele é dado para você. Você se perdoa pelo que você passou, você se perdoa pelo trauma que foi colocado dentro de você, e aí você evolui com isso. E aí você supera e você aprende, né? Não é isso que a gente tem no catolicismo. Ou, pelo menos, não é isso que é pregado hoje em dia no catolicismo. Porque, mais uma vez, já falei, Jesus é uma pessoa maravilhosa. O problema é o fandom. Então, a gente precisa rever esse tipo de coisa sobre até que ponto os nossos traumas e o nosso passado estão nos fazendo refém, né? A nossa família está invertendo papéis e nos obrigando e nos negligenciando emocionalmente.
E como nós podemos, na verdade, quebrar esse ciclo. E, infelizmente, às vezes, a quebra de ciclo é o afastamento. Não vou contar o final do livro, mas existe um momento de afastamento que foi fundamental para esses dois irmãos. Não entre eles, tá? Mas um afastamento de toda essa situação, toda essa confusão da casa holandesa, para que, então, depois isso possa voltar, esta casa possa voltar à vida dele de uma maneira curada. E é isso que a gente tem que focar na nossa vida. Gatilho não existe para que a gente fique, então, falando para o mundo, não fala isso porque eu tenho gatilho. Trauma não foi feito para a gente ficar revivendo ele sempre. E perdão não foi feito para ser dado para o próximo, só para si mesmo. Porque, no fundo, quem sabe a hora de continuar a vida ou não somos nós. E não o outro, tá? Porque só você sabe o mal que te fizeram. E é isso. Livro pesadíssimo, livro cheio de camadas, livro cheio de reflexões. Em vários momentos eu me peguei ali pensando assim, e aí, o que eu faria? Nossa, que raiva. Eu tive vários momentos, quando a Andréia expulsa eu já fui expulsa de casa, gente. Andréia, quando expulsa o Danny, nossa senhora, aquilo ali me pegou, viu? Nossa, eu falei assim, olha só, que filha da puta. Mas aí, graças a Deus, a vida sorri pra quem tá ali na labuta, pra quem tá ali falando assim, é isso aí, não vamos perder tempo com esse tipo de energia. Vamos seguir a vida, vamos seguir em frente. E foi exatamente isso que Maeve faz. Maeve leva Danny para sua casa e fala assim, e aí, vamos lá, onde é que tu vai trabalhar, onde é que tu vai estudar agora, porque tu precisa viver tua vida, não se preocupa que eu tô aqui. É isso que Maeve faz. E Maeve, por isso, Maeve foi tão maravilhosa para mim, porque eu consegui me ver muito nela. Eu consegui entender muito mais as ações dela do que as ações do Danny, que só tava ali repetindo erros do passado, que não eram nem dele, eram do pai. E é isso, gente, olha, leitura fantástica, mais uma leitura, sim, pra você parar e pensar e rever pontos na sua vida, viu? Se não está preparado pra isso, pega uma coisinha mais leve. Aliás, semana que vem vai vir uma coisinha bem mais leve aí, garanto pra vocês. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.